maior problema hoje para os jovens no Brasil é a falta de emprego. A falta de condições de um bom trabalho, o salário mínimo horrível, a educação, que a gente não tem nem educação para poder arranjar um emprego muito bom. Porque tudo tem que ter experiência, e não tem aonde a gente ter experiência, entendeu? Não tem, a gente faz um curso e aí você vai procurar um serviço na área e não tem como. Porque eles pedem, a primeira coisa, a experiência, e a gente não tem. Tem o conhecimento, mas não tem a experiência. Porque o jovem ele tem muitas ideias, mas talvez ele é barrado quanto a isso por causa da sua idade, da sua forma de pensar mais inovadora. Pra gente mudar o mundo é só estar junto, não é pedir muito. Basta ceder um pouco, respeitar o outro, amar em dobro e ser justo. Geração de volta neste bloco com dicas para você que está procurando um emprego e não encontra, como essa galera que a gente mostrou aí nas ruas de BH. Mas antes a gente precisa entender alguns dados que a gente tem aqui no nosso país desde 2000, a Lei da Aprendizagem, que ela foi ampliada depois por um decreto federal em 2005. E o que ela fala? Toda empresa de médio e grande porte ela é obrigada a contratar um percentual aí que varia de 5% a 15% de aprendizes, aí é de acordo com o número de funcionários que ela tem. E o que exige, né, do jovem? Ele tem que estudar e trabalhar, deve estar cursando uma escola regular, estar matriculado, frequentando a instituição de ensino técnico profissional conveniada com a empresa. Vocês que são lá do Senai, que estão dentro desse projeto Jovem Aprendiz, que o Senai já tinha alguns cursos profissionalizantes, mas vem dentro dessa lei, vocês percebem que isso foi fundamental na vida de vocês? Tipo assim, o Senai ele já te dá uma experiência, porque você não fica só enquadrado num curso, numa sala de aula, você tem a área prática, a área de experiência. E isso é muito bom, isso conta muito. E é bem puxado mesmo, a gente estudar de manhã, 1h30 dentro do ônibus, é correria, almoça dentro do ônibus, dorme dentro do ônibus, estuda para a prova dentro do ônibus, corre para chegar dentro do horário para fazer o curso, ainda tem que voltar para casa de noite, tem as obrigações, vida social é bem pouco mesmo, é escasso. E assim, é bom, mas é bem puxado mesmo pra gente. E aí, às vezes, é justamente por isso que o jovem está nessa condição de nem. Não é verdade, não é porque ele não quer. Eu não quero estar nessa condição, mas eu sou obrigada a estar nisso, né? Eu acho importante a gente problematizar esse conceito mesmo, né? Que eu costumo falar, né? E algumas pesquisas já trazem essa dimensão que não é nem. É sem, né? Sem direito a um mercado de trabalho, a um mundo do trabalho que seja formativo, né? Porque não adianta também entrar em processos precarizados de trabalho e sem direito a um espaço escolar. Né? Eu retomo a Agenda Nacional de Trabalho Decente, né? Que num contexto, infelizmente, de golpe, esses processos de direito, eles estão sendo perdidos no nosso país, e aí a Agenda de Trabalho Decente tem dois eixos importantes. Um dele é mais mais educação e melhor educação, né? Que é pensar a dimensão da experiência foi citada várias vezes no vídeo, como um círculo vicioso. Você não consegue experiência, e aí você não consegue trabalho, né? E aí a coisa não gira. E a outra dimensão é essa conciliação entre trabalho, estudo e vida familiar, né? A Isabela bem colocou aqui como que, pensando na dimensão da condição juvenil, é só trabalhar e estudar? Né? Qual que é o espaço que esse jovem hoje tem acesso a lazer, acesso à cultura, sendo que o tempo inteiro é tomado por esse às vezes até sacrifício de trabalhar e estudar o dia inteiro e correr atrás, né? O famoso correr atrás, culpabilizando o jovem de ser nem. Onde, na verdade, a gente não tem acesso mesmo. E, às vezes, as informações são super difíceis de serem encontradas, né? Se você vai buscar alguma vaga, vai procurar pela internet, são muitas informações, às vezes, não confiáveis. Quais são os canais? Que dicas que vocês dariam para outros jovens para procurar um lugar confiável? É complicado, sabe? Eu passei quase que... Eu entrei no Senai um pouco tarde, assim, com 20 anos. A galera costuma entrar com 14, 16, 17... E nesse tempo todo eu fiquei sem saber, sabe? Tipo, será que tem algum curso mesmo nessa área específico? E só com muita pesquisa e tempo mesmo que eu fui descobrir isso. Então é um pouco complicado de achar diretamente algum lugar específico que te ofereça essas
essas oportunidades. Na periferia, a favela se tornou um ponto de referência para esse jovem que busca chegar lá perdido, o que eu faço, onde que eu vou? Ano passado foi o primeiro ano que a gente lançou um projeto específico mesmo para esse público jovem de 18 a 29 anos, e em 3 semanas de inscrição a gente teve quase 300 inscritos de 14 municípios da região metropolitana, jovens que estavam ali querendo empreender, querendo tirar um projeto, um negócio do papel. Então a gente vê essa demanda e a gente tem que entender, porque quando a gente tem esses dados, por exemplo, do desemprego, né, da juventude, a gente tem que olhar com muito cuidado para esse jovem em situação de vulnerabilidade, que é o jovem negro, é o jovem da comunidade LGBT, então é o jovem que vem de comunidades de baixa renda, porque até pelo ponto de vista do empreendedorismo, hoje existem algumas políticas públicas que apoiam a geração de novos negócios, principalmente de base tecnológica. E quando você vai para esses territórios, você não tem uma internet decente, a pessoa não tem um computador em casa. Então, desde a inclusão desse jovem nesse universo de possibilidades de novas tecnologias fica muito limitada. Para você empreender, se você criar um pequeno negócio, ter uma educação de qualidade é muito importante. Nós estamos num ano de eleição. Sim. Então, assim, quais políticas públicas vocês, jovens, gostariam de ver no programa de um candidato, por exemplo? Que tipo de ações que vocês gostariam de ter e não têm, e não acham hoje? Olha, eu sinto na pele bastante a crise econômica. Por quê? Como os relatos dos jovens entrevistados, eles citaram que precisa de experiência, precisa de mais oportunidades. Eu, na busca do estágio, consigo ver que as empresas gigantes, as multinacionais, elas oferecem um estágio, só que são muitos jovens concorrendo para uma vaga. Por exemplo, na CEMIG foram mais de 5 mil jovens fazendo engenharia elétrica concorrendo pelo estágio. E nas pequenas empresas, elas não estão em condição nem de oferecer o estágio por causa da crise. Tá abrangente essa situação de busca de estágio, só que só as multinacionais oferecem. E as pequenas empresas têm que, se for contratar o estagiário, tem que correr para batalhar por aquele pronto já. Por isso que pede tanta experiência. O funcionário que entra já tem que atender a demanda de serviço. Pois é, você falou de crise, a imprensa tem falado que a crise tirou 170 mil jovens da faculdade no ano passado. Justamente falta de emprego, de crédito, de queda na renda, levaram esses jovens a abandonar a graduação no ano passado. E vocês, meninas que trabalham com isso, estudam isso, que tipo de política pública deveria ter nesse ano de eleição para esse público? A gente estava num contexto entre 2002 e 2014 de ascensão de direitos, de participação coletiva, né? Infelizmente agora a gente está num contexto de perda de direito, por exemplo, com a reforma trabalhista, que é um desfavor, né, para a sociedade de uma forma geral, que vai pensar esse jovem, esse humano como uma mercadoria como outra qualquer. Né? Então eu acho que pensar a política pública de primeiro emprego, reconhecendo esse jovem enquanto sujeito de direito mais múltiplo. Né? Ele não é só trabalhador, ele é trabalhador, estudante, mulher, negra, favelado, homossexual. Então é pensar essa multiplicidade de identidade para pensar a política de primeiro emprego. Mas um primeiro emprego também articulado com o processo educativo. Porque muitas vezes a gente vê um descolamento das duas coisas, né? Ser estudante é ser estudante, o aluno é ali como se ele fosse só aluno e a dimensão do trabalho não perpassa, né? No ensino médio, a LDB vai colocar que uma das propostas é essa formação para o mundo do trabalho, mas poucas vezes a gente vê os saberes dos jovens trabalhadores dentro da escola, né? Nessa relação dinâmica. Então, para mim, é pensar uma política de primeiro emprego, mas que também pensa esse pós, né? Eu volto aos dados dos jovens trabalhadores da Cruz Vermelha que saíram, tinham uma política de primeiro emprego colocada, mas estão em inserções precárias. Né? O que significa isso? Não teve suporte suficiente. E aí a gente volta na dimensão do empreendedor, que eu estava conversando anteriormente, que é importante pensar o empreendedorismo com suporte. Né? Quando a gente vê uma lógica de mercado que vai pensar o empreendedorismo em que o sujeito passa a ser responsável pelo seu fracasso, a gente tem que rever e falar qual que é o empreendedorismo que a gente está chamando, né? Que é o contrário do que a favela vai fazer. Isso, da nossa perspectiva mesmo, aí a gente vê duas frentes fortes. Primeiro, de realmente trazer a discussão sobre empreendedorismo e tecnologia, não só, vamos supor, no ensino médio, mas também quem está no ensino superior. Então, às vezes, o caminho fica muito
vou cursar a faculdade, mas como que eu vou explorar isso para gerar novos negócios, para transformar a economia? Então, a gente começar a sensibilizar mais o público jovem. Então, às vezes, a inclusão... Existe hoje em trâmite no Senado um projeto de lei para o empreendedorismo entrar na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é uma forma já de você começar a estimular essa discussão numa fase escolar mais recente. E isso que ela falou de... Então, beleza, eu quero empreender. Como? É muito diferente você querer empreender se você não tem dinheiro nem para pagar transporte público. Então, por exemplo, os nossos projetos, a gente dá transporte e alimentação, porque a gente sabe que se não for nessas condições, o jovem pode ter uma ideia super inovadora, algo que vai realmente transformar e tem o potencial de ser uma empresa que vai gerar não sei quantos empregos em Belo Horizonte, mas como que eu tiro aquilo do papel? Ai, pois é, ainda bem que vocês estão lá para ajudar, gente. Infelizmente o nosso tempo acabou e esse Geração Especial Eleições 2018 sobre jovem e trabalho, então fica por aqui. Se você chegou agora e quer ver o programa, veja a nossa playlist no YouTube, no portal da TV Assembleia, porque está cheio de dicas para você que procura um trabalho. Também mande a sua dica para a gente, acompanhe o nosso Twitter e até a próxima. Hey, mundo jovem, mundo jovem. A gente tem que trabalhar como autônomo, vendendo por si mesmo e conseguindo emprego, porque a gente já tentou, eu já tentei várias vezes, em todas as instituições de jovem aprendiz, nenhuma me contratou. A quantidade de estágios, né, ofertados caiu muito. Eles preferem, às vezes, também contratar o estagiário ao invés de contratar o profissional, e mesmo assim ainda tá ruim. Sabe que ele planta hoje, amanhã os jovens que colherão os frutos. Pra mim conseguir o primeiro emprego, eu tive que andar muito pra mim conseguir. Sabedoria é bem melhor do que isso tudo, é o nosso escudo. Melhor caminho que tem, né? Mas tem que ter oportunidade, se não tiver oportunidade, acaba procurando outros caminhos. De ser justo, na lembrança à infância. Precisa olhar principalmente os jovens, porque os jovens eles precisam dos empregos para poder estar ajudando aí, com certeza criando mais responsabilidade para crescer. Futuro é de você. Eu acho que o jovem também tem que correr atrás. Jovem, mundo jovem. Não tem jovem no mercado, não tem continuidade, né? Mundo jovem. Porque os jovens que são a base da economia do país. Porque cada vez um país mais velho, quem vai trabalhar para sustentar a aposentadoria deles. Livre pra viver. Homem de pouca fé, reclamam daquilo, disso. Se sentem sozinhos, mas nunca evitam fazer inimigos. Dê exemplo aos seus filhos.